Queridos e queridas amigos, estou aqui recostado no meu Cristo cósmico aqui. São alguns momentos que eu preciso meditar e poder tentar compreender, não só racionalmente, talvez até assimilar algumas coisas mais difíceis que acontecem não só na minha vida, no sistema pessoal, familiar, mas principalmente como eu trabalho há muitos anos com a dimensão social e política, questão desde prisional até indígena, né? Há muitos anos atrás, já no Rio Grande do Sul, acompanhei causa indígena. E esse é o tema que me veio agora, ultimamente, nesses tempos que estão vindo à tona tanta coisa do que aconteceu nos anos passados, né, na política e no governo. E eu sei que é difícil para algumas pessoas voltarem a isso, porque estão tão polarizadas que quando eu acho que a gente está trabalhando, falando alguma coisa sobre o que aconteceu a partir de um governo que eles apoiaram, acho que a gente está querendo uma polarização. Ou, infelizmente, tem uma dificuldade de compreensão e de escuta muito grande nesse nosso tempo. As pessoas estão muito à flor da pele, não conseguem ouvir algo que se protegem, né? Também a gente entende isso, todo mundo faz isso no menor ou maior grau, mas a gente está no momento de ter que ter coragem de perceber algumas coisas graves que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. E essa coisa grave não tem a ver com o verde das árvores, das florestas, das coisas, mas tem a ver com a questão ecológica profunda, né? O modelo de civilização. E isso tem tudo a ver com as comunidades originárias, não só do que a gente entende como índio, que as pessoas não entendem. Fala índio para um conceito redutor, né, terrível, para falar de tantas e tantas etnias, assim como aconteceu com a questão dos afrodescendentes também no Brasil, né. A gente tem muito a aprender. Eu, como constelador familiar, alguém que há muitos anos pratica e implanta a justiça restaurativa e a visão sistêmica, a gente sabe que existe uma dívida enorme do nosso país, dos nossos ancestrais, né? Cada um tem direito a se colocar e se afirmar, ninguém é mais do que ninguém. Os meus descendentes, né, europeus foram acolhidos nesse país, no Brasil, receberam praticamente de graça muitas dificuldades, mas terras, né? E eu vejo muitos desses descendentes, até às vezes parentes, né, terem uma visão tão pesada em relação a pessoas que não têm terra, que foram desafortunadas, que foram exploradas durante tanto tempo, e muitos desses são das tradições descendentes, né, de africanos e indígenas. São pessoas humildes do nosso povo que foram demonizados por perseguições e preconceitos políticos, como aconteceu, por exemplo, com o Movimento Sem Terra no Brasil, que hoje produz maior produtor de arroz orgânico e, né, com tantas organizações de ajuda e tudo mais, foi demonizado por muita gente. Eu acho que é hora de perceber a verdade, de como a gente foi sendo ensinado como branco, como privilegiado, como certas descendência, a se sentir superior e não perceber a dor mais profunda. Todos temos, né? A gente trabalha com isso como terapeuta, como ajudante, mas a dor muito mais profunda de algumas populações, e esse é o caso agora que vem à tona de uma forma terrível, chocante, escandalosa, mas muito disso já se sabia, né? Quanto isso foi denunciado nesses últimos anos, né? Quantos discursos contra essas tradições, contra as terras desse povo, desses povos indígenas. Quanto avanço da destruição dos garimpos e das madeireiras eu produzi, né? Tantas coisas, e publiquei, militei em Friends of the Earth, Amigos da Terra e Movimento Ecológico, pesquisei nessa área, publiquei vários textos e livros, e a gente vê abismado o que aconteceu nos últimos tempos com o fim do CONAMA, com uma destruição total, quase total da FUNAI, do ICMBio, dos órgãos de controle. Nunca a gente viu isso, e a gente tem que colocar a verdade para fora. Independente de que o governo esteja, a gente sempre tem que ter essa capacidade crítica, seja esquerda, direita, centro, mas agora a situação é muito mais difícil que isso, porque a gente teve um movimento muito pesado de extrema-direita, como aconteceu em outros países também, alguns outros países do mundo, e essa é a bola da vez. Se fosse extrema-esquerda, como já houve, se fosse
o que seja o que for, a gente tem que ter essa capacidade crítica de perceber se a gente não está afundado numa cegueira. E essa cegueira que ajudou a matar muito desses Yanomamis e o que não são falados, outros milhares e milhares de pessoas que defenderam a terra que foram mortas, não só nesse último governo, mas acentuou muito. Na Amazônia foram destruídos 2 bilhões de árvores, 2 bilhões, não é milhões. Foi um aumento de 73% de desmatamento em relação ao anterior. E nunca chegou a um ponto tão grave de crítico de possibilidade de não retorno de uma homeostase, equilíbrio ecológico. Então isso toca o meu coração, toca o coração de qualquer pessoa que tenha racionalidade, que tenha confiança na vida, que tenha coração, que tenha espiritualidade, seja qual tradição for. E é por isso que eu venho gravar esse vídeo também como um apelo para que a gente não ignore isso que está acontecendo, aconteceu no nosso país, e fique vigilante sempre, independente de governo que vier. Mas é uma tarefa da compaixão real e não só emotiva, dos guetos familiares, né? A gente podia transcender o nosso interesse próprio, porque senão essa vida não tem muito sentido. Não tem, definitivamente, né? Quem adentra no coração humano e estuda e compreende profundamente sabe que a gente está vivendo um período muito sombrio de ameaça da solidariedade, e isso faz gerar toda esse descaso, né, com a vida, com a natureza, com a pobreza, com tudo isso. Mas isso vai passar, porque esse mal não vai se impor, não, ele não responde ao mais profundo do coração humano, do nosso coração. E é por isso que essas ONGs, essas pessoas que pensam um novo tempo e que se organizam, os professores, todas as pessoas simples e amantes da vida, né, fazem essa luta muito profunda pela cultura de paz, pela sustentabilidade, pelos direitos humanos, pela questão da maior fraternidade, pela distribuição, justiça social, né, e poder questionar esse modelo privilegiador de bilionários e bota 90 e tantos % da população em ameaça, né? Então a gente nasceu para outra coisa, a gente nasceu para o coração, para a liberdade, para a felicidade, para o amor, para a natureza, para a sustentabilidade, para a beleza, para o sol, para as crianças, para a brincadeira, né? É isso que a gente vai recuperar, independente das sombras que se apossaram nos últimos tempos do nosso país e em alguns lugares do mundo. Vamos com esperança, com reconstrução, agora com uma união maior para fazer um novo tempo. Um forte abraço e um dia abençoado a todos.